E aí galera, Fernando aqui, vamos dar continuidade à nossa aula de Windows. Voltando aí no assunto painel de controle, que é um assunto na verdade bastante extenso e tem vários itens aí no painel de controle do nosso sistema. Próximo ponto, né, acabamos de ver o sistema, agora temos opções de energia. Nesse caso aí de opções de energia no meu sistema, eu vou conseguir aí opções que diminuam o consumo de energia do meu sistema, como que isso aí seria gerenciado. Eu tenho aí configurações da bateria, configurações dos botões de energia e configurações no caso de um notebook, por exemplo, com relação à tela do notebook, o que acontece com o computador se eu fecho a tela do notebook, aí eu vou ter essas opções de configuração. Eu vou ter planos de energia, né? Um ponto muito importante, eu vou ter planos de energia que vão aí mostrar até o nível de quanta energia o meu processador está consumindo se eu for nas configurações avançadas do meu sistema. Mas as configurações mais baixas, o principal dispositivo do computador que vai gastar energia seria aí a tela do computador. Então a tela do computador, o nível de brilho dela, por exemplo, é um tipo de sistema que vai ser organizado de maneira para o meu computador gastar menos energia. No modo econômico, quando a gente faz isso, a tela fica com menos brilho. No modo menos econômico, no caso, a tela fica bem mais brilhosa, por exemplo. Quando eu entro nesse sistema, olha, o que poderia ser questão de prova, né, o que já caiu inclusive, seria aí justamente o que acontece quando eu faço duas ações em um computador. Quando eu aperto o botão de energia do meu computador, isso aí é um botão que vai aparecer, por exemplo, se eu tiver uma CPU, né, no caso um computador, vai ser o próprio botão dessa CPU. No notebook vai estar lá no teclado, né, cada notebook tem uma configuração, mas fica geralmente lá na parte superior do notebook, esse botão de energia. E no caso, alguns teclados vão vir também com esse botão que consegue aí desligar o computador, consegue fazer tudo que a gente vai ver aqui nesse ponto. Quando estamos falando de notebook, o notebook tem uma bateria, então as configurações vão ser diferentes e geralmente são essas configurações que vão ser cobradas. A gente vai ter um plano de energia que ele vai escolher o que vai fazer se o computador estiver na bateria ou se estiver conectado. Como assim? Teoricamente, o seu computador ele funciona com essa bateria e quando você conecta o seu computador na tomada, ele passaria a funcionar a partir apenas aí da tomada e você pode aí ter novas opções de energia. O que faz sentido, se você tiver apenas com a bateria do seu computador, sem conexão nenhuma com a rede elétrica, você quer que seu computador dure mais, né, o máximo possível, dependendo da atividade que você fizer. Já quando você conecta o computador para ele ser carregado, provavelmente você já não vai se preocupar com durabilidade da sua carga, mas sim com velocidade no que você estiver fazendo. Então olha só. O que acontece quando você pode apertar o botão estando conectado ou na bateria? Na verdade, você decide, né? O que eu acabei de falar seria o ideal, mas se você quiser que mesmo sem estar conectado apenas na bateria, seu computador tenha desempenho máximo, você pode fazer isso. Olha quais são as opções em qualquer um desses pontos. Você pode apertar esse botão da energia na bateria ou conectado e você pode fechar a tela do seu computador, né? Fechar a tampa do seu computador aberto na bateria ou conectado. São os pontos: suspender, nada a fazer, hibernar e desligar. Então a gente já viu qual seria cada um desses pontos aí, né? Principalmente com relação à bateria. Suspender e hibernar, a diferença dos dois na suspensão, seu computador não é desligado. Então, quando você abre a tela do computador, quando você aperta aí o botão, ele vai ligar rapidamente com tudo que você está fazendo. Na opção hibernar, o seu computador é desligado e o que você está fazendo é guardado no disco rígido do seu computador. Então, quando você liga o seu computador, ele demora um pouco para ligar, só que tudo já vai estar salvo ali, você não tem que começar tudo do zero. E na opção desligar, simplesmente seu computador é desligado. Se você não tiver salvado as coisas, você acaba perdendo tudo. Nada a fazer. Para que serve isso? Bom, muitas vezes você conectou, por exemplo, o seu computador em outro dispositivo, conectou ele, por exemplo, num telão e vai assistir um filme, e você não quer que essa tela fique ali aberta por N questões, você quer fechar o computador e continuar assistindo o vídeo como se nada tivesse acontecido. Isso aí pode ser feito. Ou em outro caso, por exemplo, a sua tela quebrou e você nem usa mais essa tela, então você deixa ele fechado o tempo todo, conecta um mouse, conecta um teclado e outra tela também. O computador, que é um notebook, funciona como se fosse um desktop, apenas usando as peças ali do computador. Próximo ponto,
Windows Update. O Windows Update é bastante importante aí, né? Bastante cobrado em provas, seria o software que atualiza o Windows, propriamente dito. Você provavelmente já ligou um computador e já leu a mensagem, o computador precisa ser reiniciado para instalar as atualizações. Então o Windows Update, dependendo de como você configura ele já baixa automaticamente as instalações, ele já baixa automaticamente aí esse tipo de atualizações, na verdade, para o seu sistema aí ficar rodando liso, digamos assim. Essas atualizações elas são principalmente referentes à segurança. Normalmente elas não trazem nada novo, né? Às vezes isso acontece, às vezes ele é atualizado com um novo recurso, mas é bem raro. Na verdade são coisas que estão aí sem a gente enxergar, né? Estão por baixo dos códigos, são atualizações em códigos de segurança que vão deixar o seu sistema mais seguro. Um sistema mais antigo ele é mais vulnerável. Como isso acontece? Basicamente um hacker, ou nem um hacker, na verdade uma pessoa que trabalha dentro da própria Microsoft, mais ou menos que tem o afazer dela, o trabalho dela seria tentar justamente invadir o sistema. Quando ela consegue invadir o sistema, ela descobre falhas no sistema, ela então vai atualizar o sistema para que ele não seja mais vulnerável quanto a isso. Quando tem um pacote aí, esse Windows vai atualizar isso automaticamente. Geralmente isso acontece sempre, então é necessário aí, né, é interessante que o seu computador ele faça essa atualização pelo menos mensalmente, para que seu sistema esteja sempre atual e não caia em vírus antigos, que são são a maioria dos vírus, na verdade, são vírus aí que eles desinfectam o seu sistema porque seu sistema está desatualizado. Temos aqui todas as opções, né? Eu posso pausar esse tipo de atualização, pausar, por exemplo, por 7 dias, pausar durante o tempo que eu quiser, e eu tenho esse pontinho aí muito importante, que seria horário ativo. Seria o horário que eu consigo mexer no computador sem ter que me preocupar com isso, e eu consigo também analisar e colocar um horário que eu queira para o meu sistema ser atualizado. Então eu posso deixar aqui meu sistema, eu uso meu computador, por exemplo, das 8 às 17, das 8 da manhã às 17 horas, e depois disso ele pode procurar por atualizações. Outro ponto, isso existe apenas no Windows 7, no Windows 10 a gente não tem mais essa opção, seria Windows Anytime Upgrade. Vamos dar uma olhada aí, olha. Eu vou ter uma atualização do Windows, só que tem que ter muita atenção. Olha, upgrade, né, não vem simplesmente de atualizar, mas seria melhorar o meu sistema. Nesse caso, o meu sistema ele pode ser atualizado, por exemplo, eu tenho o Windows 7 e aparece a mensagem, o seu sistema poderá ser atualizado para o Windows 8, para o Windows 10, ou no caso você tem um sistema que seria o mais básico, você tem a versão básica do Windows e você pode aí no caso atualizar o seu sistema para um Windows profissional sem ter que comprar, né, um novo software na loja. Porém, um ponto muito importante, vai ser pago. No caso, você vai ter que pagar isso online, né? No caso, vai ser uma operação com cartão de crédito. Então, a diferença é atualização de grátis, né? Você vai conseguir atualizar o seu sistema sem ter que pagar nada por isso. Isso aí vai ser do sistema, porém a parte do upgrade, quando você pega o seu Windows 7 e atualiza para o Windows 8, para o Windows 10, aí vai ser paga porque você está adquirindo um novo sistema. A diferença é que você está adquirindo automaticamente, né? Você não está tendo que ir na loja para isso acontecer. Então você vai, se você conseguir fazer, quiser fazer isso, você pode, e no caso o seu sistema vai ser atualizado para o Windows 10, e para fazer isso você vai colocar o seu cartão de crédito para conseguir fazer essa compra. Outro ponto muito importante, sempre questãozinha de prova, backup e restauração do seu sistema. O que seria backup do sistema? Seria o seu próprio sistema, arquivos e sistema, no caso, né? Arquivo e Windows, e configurações e programas instalados, guardados em outro lugar, né? Você vai fazer um backup, esse backup sempre, a noção dele, né? Ele deve ser feita em outra unidade, esse é um ponto muito importante, e manter essa cópia em outro local. São dois pontos aqui que estão destacados em vermelho para a gente ter essa noção de segurança da informação. Primeiro ponto, é possível fazer backup, né? Nas opções você consegue fazer um backup dentro do próprio disco. O que acontece? Você pega o seu próprio disco e particiona ele virtualmente. Como assim? Você tem um HD,
Virtualmente você vai chamar uma parte de unidade C e outra parte de unidade D. Você pode fazer isso. Na unidade C você vai instalar todos os programas. Na unidade D você vai deixar só arquivos. Isso, a um certo nível, é seguro de se fazer. Por quê? Geralmente quando o seu sistema dá algum problema, dá algum bug, vai ser na pasta onde os arquivos, vai ser na pasta onde os programas vão estar instalados. Aí você vai ter que reiniciar o seu computador, muitas vezes você vai ter que formatar o seu computador. Deixando os arquivos em outro disco, dentro da mesma unidade, você estaria mais seguro. Porém, esse é um ponto aí, né, um nível de segurança muito baixo. O mais seguro mesmo é ter outra unidade física para guardar isso. E não dentro do mesmo computador, né? Se você tiver isso separado em outra unidade, seria o ideal a se fazer, né? O ideal dentro, por exemplo, de um HD externo, você grava aí seu backup principal, suas fotos, por exemplo, aquela viagem que você fez, aquele tanto de fotos, você não quer perder elas, você guarda ele nesse backup. E falando a nível empresarial, o ideal mesmo é que esse tipo de arquivo esteja, inclusive, em outra localidade. Porque se você tiver algum problema, né, já aconteceu isso já diversas vezes com N empresas, mas tem algum problema ali na empresa que ela é roubada, aí rouba o computador, rouba as outras unidades e no fim das contas você perdeu tudo. Ou o caso, por exemplo, que já aconteceu de incêndio, tem um incêndio e perde-se todas as unidades de uma vez. Então, isso aí seria a segurança da informação. Você tem um arquivo na sua casa, você tem um arquivo em outro lugar, diferente, né, uma outra localidade para realmente ter uma cópia segura. Tem até uma noção importante, né, até meio que uma piadinha, mas que faz sentido, que seria o backup. Quem tem um backup não tem nenhum, quem tem dois tem um. Por quê? Quem tem um não tem nenhum. Esse um pode ser perdido muito facilmente, então a pessoa geralmente faz 2 cópias, 3 cópias aí, que seria a redundância. Essa palavra aparece bastante. Redundância seria quando você tem mais de um sistema guardando as coisas aí para que realmente o risco de perder tudo seja minimizado. Continuando, temos agora as ferramentas administrativas. São ferramentas que a gente já estudou isso, são aqueles softwares de apoio no meu sistema, softwares de manutenção do meu sistema. Seu sistema pare de rodar liso, pare de ser aquele sistema rápido, às vezes você tem que parar para fazer aquela limpeza no seu sistema. Essas ferramentas vão realizar esse tipo de problema. Então a gente tem, olha, por exemplo, liberar espaço em disco e desfragmentar e otimizar as suas unidades. Liberar espaço em disco seria uma opção que vai conseguir aí deletar aqueles arquivos obsoletos, arquivos que você não usa mais, estão ali ocupando lugar no seu sistema. Essa opção, ela acontece bastante aí em computadores mais antigos, né? Aquele computador que está realmente lotado, não tem espaço mais para nenhum arquivo, você vai adicionar uma foto, o sistema para, então ela é uma opção excelente para esse caso. E o ponto de desfragmentar e otimizar essas unidades, a gente vai abrir o desfragmentador do meu sistema. Esse software, ele consegue aí, como a gente já foi explicado, reorganizar como os arquivos estão no seu computador. Só tem um ponto muito importante que pode ser questão de prova. Se o seu computador não tiver fragmentado, ele não vai servir para nada, né? Como que o computador se fragmenta? Depois de muito tempo de uso, depois de você ter um arquivo, você já sobrepôs ele várias vezes, aí sim você vai conseguir ter uma utilidade dessa ferramenta. Mas geralmente é uma ferramenta aí para computadores realmente mais antigos, que estão há mais tempo rodando. Continuando, ainda no painel de controle, agora vamos para a opção contas de usuário, onde a gente vai mostrar aí, a gente pode alterar o tipo de conta, adicionar contas novas para o usuário. No caso, o computador pode ter quantas contas ele quiser, e eu tenho aqui alguns tipos de conta com relação a isso, né? Eu tenho uma conta que seria a conta de administração, ela tem aí o poder total para fazer novos arquivos, para alterar as configurações do sistema. Eu posso ter usuários mais limitados. Esses usuários limitados poderiam ser, por exemplo, com relação, né, o Windows 10 traz esse recurso, que seria adicionar membros da família que vão ter mais ou menos acesso no seu computador. Esse ponto, no caso, né, do usuário família, né, do grupo família, tem até o controle, por exemplo, o controle infantil,
né? O controle para criança foi idealizado para isso, né? Para que o pai decida que hora a criança pode usar o computador e que hora e quais programas essa criança vai poder utilizar. Só que, na verdade, questãozinha de prova também, na prática, ele pode não ter esse ponto, né? O controle dos pais. Ele pode ter aí outra utilidade, por exemplo, ser o controle do chefe. O chefe da empresa, ele vai configurar todos os computadores para funcionarem de tal hora a tal hora e não quer que os funcionários fiquem acessando a internet. Tem um computador que é só da contabilidade, não tem por que ter acesso à internet, por exemplo, ele vai ali colocar tal e tal programa pode ser utilizado. Isso é possível de fazer também. Sobre as contas de usuário, tem 3 tipos de conta. Vamos analisar aqui rapidinho, olha. Temos a conta administrador, seria a conta principal do meu sistema. Quando o Windows é instalado, temos a conta de administrador. Eu posso ter acesso total ao computador. Eu tenho usuário padrão, também seria aí o usuário que ele tem acesso total à conta dele. Ele pode criar arquivos, pode mudar, por exemplo, a área de trabalho, pode mudar o tema do Windows, isso vão ser configurações no sistema dele. Porém, ele não vai conseguir fazer configurações gerais, né? Ele não vai conseguir formatar todo o sistema, por exemplo, porque ele vai ter acesso apenas à função dele. E por último, temos um tipo de conta chamado conta convidado. Seria aí um tipo de conta que, né, para uma pessoa que não quer ter uma conta permanente, uma pessoa que um visitante realmente, esse visitante vai acessar ali o programa com bastante limitação. Ele não vai poder, nesse caso, ele não vai poder nem, por exemplo, mudar a área de trabalho. Ele vai ter apenas acesso para acessar os principais programas, criar arquivos, tudo bem, mas ele não vai conseguir fazer nenhuma modificação nem dentro do sistema dele. E o nível de acesso, o administrador tem nível total, maior do que o usuário padrão e maior do que o convidado. Temos agora rede e internet. Opções de rede e internet, quando a gente clica, a gente vai ter aí a central de rede e compartilhamento e opções da internet. No primeiro ponto, na central de rede e compartilhamento, vai mostrar para mim as conexões que existem no meu computador. Meu computador ele vai poder se conectar a uma rede privada, a uma rede pública, a um sinal Wi-Fi. É justamente nesse sistema que eu vou atualizar, eu vou conseguir configurar uma nova rede, por exemplo. Eu vou conseguir entrar na internet, né? A gente vai ter, quando o seu computador está desconectado, por exemplo, você vai tentar nessa área ver o que está acontecendo aí com relação a isso. Aqui também a gente vai conseguir ter o acesso ao firewall do nosso sistema. Ele vai conseguir aí, ver quais são os níveis de restrição, qual seria aí as configurações da conexão para proteger o seu sistema, né? Como que você configura essa nova rede. E em opções de internet, na verdade, um ponto muito importante, não aparece em hora nenhuma o logo, mas aqui eu vou ter opções do navegador padrão da Microsoft. Então, eu vou ter, por exemplo, histórico do meu navegador, vou ter aí a página inicial do meu navegador, cookies do meu navegador, que são aqueles arquivinhos que a gente baixa de sites, para quando a gente acessa um site já está tudo baixado e a gente conseguir atualizar mais rápido. E, no caso, eu vou encontrar aqui, lembrando que até o Windows 7, até o Windows 8, na verdade, a gente tem o Internet Explorer e depois apareceu o Microsoft Edge, que seria aí um novo navegador padrão a partir do Windows 10 apenas. Em aparência e personalização, ainda em painel de controle, aparência e personalização, a gente vai ter aqui alguns pontos que a gente já viu na nossa primeira aula. Vamos conseguir configurar a aparência do computador com relação, por exemplo, à resolução da tela, com relação a plano de fundo, a tema do Windows. Então, são pontos que a gente já viu aqui. A gente vai conseguir também configurar como os arquivos são exibidos nas pastas. Como que seria a pasta aí do meu computador? Eu consigo selecionar, até por exemplo, olha, eu consigo relacionar o meu sistema e configurar ele para, ao invés de eu dar aquele clique duplo para abrir o arquivo, eu consigo clicar apenas uma vez e o arquivo vai ser aberto. Tem gente que prefere usar o sistema assim.
Na parte fontes, né, um nome importante que pode ser cobrado, muitas vezes a pessoa desconhece essa nomenclatura, porque seria aí o nome fonte, né, tem até outras aplicações dentro da computação mesmo. Por exemplo, a fonte do computador é um hardware que tem a ver com a energia do computador, né, ele vai conseguir aí converter a energia que chega do seu sistema de eletricidade e levar a energia para o seu computador, aquela caixinha preta do nosso notebook que tem no cabo de ligar, por exemplo, é um tipo de fonte, porém, aqui dentro, fonte seria a letra que eu estou escrevendo, né? Por exemplo, a letra, o nome dessa fonte, como que é o design dessa letra, como que essa letra é escrita. Temos, por exemplo, Arial, seria aí um tipo de fonte, Verdana, outro tipo de fonte, e eu tenho aí as fontes padrão do meu sistema. Tem várias fontes já instaladas dentro do meu sistema. Nessa pasta eu consigo deletar essas fontes, eu consigo colocar novas fontes. Para que eu uso isso? Bom, isso aí tem muita utilidade. Você baixa um tipo de arquivo, você recebe um arquivo e quando você abre o arquivo dá algum problema, né? No Word mesmo fala, o seu computador não tem essa fonte instalada. No caso, você vai ter que buscar essa fonte na internet, comprar essa fonte de alguma maneira e quando você vai instalar, você vai simplesmente colar ela nessa pasta. Então, arrastar ela para essa pasta, Ctrl+C onde ela estiver, Ctrl+V nessa pasta, você vai instalar uma fonte nova. Bastante importante, hein? Para instalar uma fonte, então, qual que é o processo? Simplesmente copie o arquivo dessa fonte, onde ele estiver, e cole na pasta fonte. Essa pasta, no caso, ela também está dentro da pasta do sistema Windows. Eu posso acessar ela lá por lá também, só que aqui seria o jeito, digamos que mais padrão de se fazer isso. Temos agora facilidade do acesso, né? Facilidade de acesso no nosso Windows. Tem um símbolozinho ali, olha, que ele remete, né, aquele símbolo aquele símbolozinho de cadeirantes, que ele é realmente para a gente lembrar que seria aí para deficiência, auxiliar pessoas com deficiência auditiva, visual e também motora. As 3 deficiências aí, elas entram aqui dentro, é muito importante a gente saber aí quais seriam essas ferramentas. Olha só, a gente tem algumas ferramentas importantes, vou dar destaque principalmente para essas 4 ferramentas. São lupa, autocontraste, narrador e teclado virtual. A lupa, ela serve aí no caso para aumentar o que está acontecendo na tela, né? Ela consegue aí dar um zoom na tela para a gente enxergar melhor alguns pontos ali que sejam muito pequenininho. Eu consigo fazer isso. Eu posso também aumentar a fonte do meu computador justamente nessa parte aqui, né? Dentro desse ponto aqui eu consigo aumentar a fonte do meu computador. Autocontraste, isso serve também para quem tem algum problema visual, ela não consegue analisar direito ali, e esse autocontraste ele deixa as cores muito diferentes, ele dá um contraste a mais nas cores aqui, né? Sabe quando às vezes tem escrito em amarelo no fundo branco, ou o contrário também, né? Escrito em branco no fundo amarelo, você não consegue enxergar bem, teria um baixo contraste essa imagem. Então o que acontece? Esse software ele vai fazer com que tudo fique preto no branco. Então eu consigo analisar, né, consigo visualizar muito melhor aí, principalmente se eu tiver uma deficiência visual. Narrador seria aí um software que ele vai ler o que está na tela, né, o que está embaixo do mouse. Você vai mexer o mouse, o ponteirinho do mouse, e vai ter o tempo todo uma voz narrando o que está ali dentro. Então também é um software aí com relação à facilidade de acesso. E por último, teclado virtual. Muita gente tem dificuldade em digitar, né, não tem imobilidade, no caso aí seria uma deficiência, a deficiência motora, então a gente consegue acessar um teclado apenas com o mouse. Lembrando que muitos desses pontos aqui eles podem ser utilizados em outras questões, né? Isso já caiu em prova inclusive, né? Por algum motivo o teclado real, né, o teclado físico para de funcionar. Se em uma questão de emergência você precisa fazer alguma alteração, você pode abrir esse teclado virtual para fazer aí esse tipo de operação. Terminando aqui nessa parte, temos relógio e região. Relógio e região, a gente vai conseguir colocar a data e a hora do nosso sistema. Basicamente, eu vou ter 2 opções, ou eu vou fazer com que isso seja manual, né, eu mesmo acerte a hora do meu sistema, ou deixo isso automático, que é comum, né? Hoje em dia, praticamente todo computador já tem acesso à internet, e esse seria aí o ponto mais comum. Mas agora só um ponto importante, dentro aí dessa data, a gente tem formato de data. Isso cai bastante, né? Como que seria
como o seu computador exibe a data. Por padrão, no Brasil a gente sempre exibe a data por dia, mês e ano, né? Boa parte dos países acaba colocando dessa maneira. Em alguns computadores, às vezes, acontece o contrário. Está lá mês, dia e ano porque é o formato americano. Então, nessa parte a gente consegue aí colocar como que vai ser o formato, como que vai ser o padrão do nosso sistema.